Oi, Lu. Boa noite. Estou ouvindo bem. E você me ouve bem? Tudo certo. Ótimo. Muito bom. Muito obrigado, Lu. Primeiramente, muito obrigado. Feliz e a gente está de novo aqui e falando de leitoas, né? Que é um tema muito importante. Exato. E a Agradecer o pedidos, pessoal, né, Eduardo? O né? Há pessoal gostou pedidos, tanto da realmente, outra assim. Eu acho que live, né, pra gente se aprofundar ainda a, mais. verdade, eu acho que a última live reverberou bem, né? E o pessoal teve bastante discussão, ficou bastante coisa para trás. Eu acho que é importante a gente voltar nesse tema e discutir um pouco melhor, aclarar mais coisas, né? Agradecer principalmente o pessoal, né, pelo tempo. E a gente sabe que esse tempo hoje é concorrido, né, Lu? Assim, o pessoal mandou um recado aí, assim, ó, vamos ser o mais breve possível, né, para a gente não interferir na concentração do pessoal para o jogo do Grêmio, da Libertadores na Muito sequência, né? importante. Assim, ó, então, eu prometo que a gente vai ser breve e que a gente vai torcer bastante pro Lanús, né? Ah, tem um secador aqui, então. Ah, certeza, certeza, né? A provocação sempre é válida, né? É, e falando de leitores, eu acredito que a gente tem um tema muito complexo, né? Muito robusto, e eu acredito que esse tema dá mais que um capítulo, né? Eu acredito que já estava quase para dar um livro sobre as leitoras, né? Verdade. A gente conversando mais cedo, né, Eduardo, quando a gente troca ideias aí do que a gente acha importante a gente estar trazendo de conteúdo para o pessoal, a gente chega à conclusão que ainda dá tema para a gente falar mais umas duas lives, duas ou três lives, né, por exemplo. Mas só que eu estava falando aí, anunciando os brindes da Betanco do final, para o pessoal não esquecer que no final vai ter perguntas, então vão ter sorteios aí, tanto para o copinho já, a Legal. caneca tradicional de focinho de porquinho da Betanco, o kit de cervejas artesanal com os copos. E hoje a gente vai estar sorteando um livro também, que é Suinocultura, uma saúde e um bem-estar. Também vai estar sendo sorteado no final. Muito legal. Muito legal. E assim, ó, a nossa leitura é o tema do nosso assunto hoje. A gente vai transformar então essa leitura esse diamante numa joia, né? Numa joia e uma joia rara, né? Joia rara lembra um amigo meu da antiga Perdigão. Para muitos, eu acredito que as leituras elas ainda são um tesouro escondido, quem sabe. A gente ainda não as descobriu na plenitude, né? Mas a boa notícia são encontros como esse, são vários eventos que está tendo para falar um pouco mais de leitor, né? E é importante falar, né? A gente falou isso da vez passada, né? Que a grande sacada é que tudo que a gente fizer com essa leitora, já desde sua chegada na granja até o primeiro parto, isso aí vai refletir em toda a sua vida reprodutiva, né? Muito importante, e seja para bom ou seja para ruim, né? E aí isso a gente vai bater na mesma tecla de novo que a gente já falou na live passada, né? Então, uma leitoa ruim, ela será uma porca ruim. E se eu tenho porcas ruins, consequentemente eu tenho resultados ruins e não existe milagre, né? Justamente, realmente não tem milagre, né? E a gente falou, eu lembro de um trabalho, né, mostrando nascido total primeiro parto, necessariamente maior nascido total primeiro parto, necessariamente serão maiores nascidos nos partos subsequentes, né? É, eu acredito que o principal ponto é realmente assim, ó, fazer o que tem que ser feito, né? A gente tirar o procedimento do papel, né? Muitas vezes sabe, o pessoal sabe, muitas vezes na verdade, assim, na maioria das vezes, o pessoal sabe o que precisa fazer, né? E, infelizmente, ou não cumpre na íntegra, né? O procedimento. E o que a gente vê, assim, acho que também com a tua experiência a campo, que a gente conseguiu observar muito é que o procedimento operacional, quando tu vai lá e faz o diagnóstico de um problema na preparação de leitoas que está acontecendo, o funcionário, na maioria das vezes, ele sabe até te responder. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que deve ser feito. Mas na prática a história é outra, é diferente, né? Verdade. Pô, eu conheço vários. Isso é o que mais acontece, né? Eu conheço muitos que conseguem aí dar aula de manejo de leitor, né? Mas não cumprem. Eu acho que o mais importante é, se o procedimento, se ele não for entendido na íntegra e em seus porquês, ele jamais vai sair do papel. Eu repito, o procedimento, se não for entendido na íntegra, né? E seus porquês, principalmente seus porquês, né? Por que que eu preciso fazer duas indução à puberdade? Por que que é importante aclimatar bem as leitoas, né? Se o pessoal não entender o porquê e se eles não enxergar a vantagem do manejo, ele não vai ser feito, né? Uhum.
Verdade. Muitas vezes também realizar junto esse manejo à granja, né? Acompanhar de perto, né? Não só dizer como se faz, também é bastante importante para enxergar as oportunidades, o que o pessoal não está entendendo, né? Do que está sendo passado também. Mas assim, Bidu, acho que esse tema aí de pessoas dá muito pano para manga, né? Principalmente quando a gente fala em granja que tem uma alta rotatividade de funcionários na sua grande maioria. Bah, bem lembrado, eu acho que rotatividade é um grande problema, não só da sinocultura, né, mas vários setores, né, Verdade. mas para nós principalmente, né. E vejam vocês, não sei se se aplica para a realidade de todo mundo, creio que não seja uma verdade universal, mas geralmente para onde é que a gente manda aquele funcionário, aquele colaborador que não trabalha bem? A resposta mais sensata seria para a rua, né? Porém, nem sempre a gente pode, né? E nem sempre é a decisão mais acertada. Porém, muitas vezes esse funcionário ele acaba indo para a gestação. E lá dentro da gestação ele acaba indo parar lá na preparação das leitoas. Ou até mesmo os funcionários mais novos, né? Daqui a pouco também acabam indo parar na preparação das leitoas. Uma vez o cara me pediu, tá, Bidu, e daí, senhor? O cara não sabe seminar, o cara não sabe ver parto, o cara não sabe nem tratar, tu quer que eu coloque ele aonde? Né? Assim, realmente é uma pergunta difícil, mas o fato é que todos nós já fomos essa pessoa aí que não sabia um dia, né? Todos nós já fomos estagiários, todos nós já Com fomos certeza. recém-contratados, né? Então, eu acho que aí o grande ponto é a importância do treinamento, né? Mesmo com essa alta rotatividade, se torna mais importante, né? Essa capacitação das pessoas, né? E que não vai servir só para as leitoras, é claro, que vai servir para a granja como um todo, né? Exato. Eu mesma comecei a trabalhar aí como responsável técnica, tu lembra de recria de leitoas, né? No meu primeiro ano aí de trabalho a campo, aprendi muito, então por isso eu tenho até um carinho especial quando a gente fala desse tema. Mas como tu falou da importância aí, né, de entender os porquês, Bidu, vamos entrar aí já no tema de preparação de leitoas mesmo e vamos falar um pouquinho sobre a aclimatação de leitoas. Por que que é importante esse manejo? Eu gosto bastante, né? Queria que tu falasse um pouquinho. A aclimatação de pessoas, para mim, eu acho que com essa nossa suinocultura e com essas leitoas, dá para chamar leitoas modernas daqui a pouco, eu acredito que realmente é um grande desafio e preparar as leitoas, eu acredito que ainda a gente peca muito nesse manejo, né? É bem complicado, é um tema muito importante, né? Para entrar um pouco mais, vamos falar. Acredito que tu fez bastante, eu fiz também. Eu já vi gente que retirou isso. Mas quando a gente mistura aí nas baias de leitoas fêmeas mais velhas, funciona isso bem? O, misturar Alimentação. fêmeas velhas na baia das leitoas, não tão velhas, né? Mas se misturar essas Isso. fêmeas, eu gosto muito Outra desse pergunta, manejo. Pedro, também quais seriam as ordens de parto, assim, que tu julgaria dessas fêmeas mais velhas? Também é uma pergunta Boa, interessante. legal, legal. É assim, ó, eu particularmente, eu gosto muito desse manejo, né? É interessante, antes, a gente lembrar um pouquinho, então, da dinâmica de infecção do micoplasma. Em relação à ordem de parto, a gente sabe que, assim, é complicado saber se essa fêmea está excretando ou não, né? Geralmente, fêmeas mais velhas, elas não têm uma excreção tão grande de micoplasma. Então, geralmente, quando a gente fala aí, seria não fêmeas tão velhas, né? Assim, ó, as fêmeas aí entre 3, 4 partos, alguma fêmea que seja descarte por algum outro problema, essa seria uma fêmea ideal para a gente colocar aí. Desse manejo, eu lembro que tem um estudo da Universidade de Minnesota que mostrou que a proporção que teria que ter entre porcas infectadas e leitoas teria que quase ser aí 1 para 1 para realmente garantir uma boa infecção dessas leitoas num período aí de 4 semanas. Ou seja, uma transmissão extremamente baixa, né, que requer uma grande quantidade de porcas excretoras, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Fica inviável, né? Não tendo tanto tempo e espaço também nas granjas. Aí eu acho que sim, se a gente tivesse que fazer isso necessariamente, não teria espaço para tanto, nem tempo para tanto, né? Só que aí eu vejo para esse manejo, a boa notícia é o trabalho do meu amigo Branda, né? O Branda Lise. Ele conseguiu mostrar para nós que no Brasil a dinâmica de infecção do micoplasma ela é bem diferente, por exemplo, da realidade americana, né?
As leitoas, nesse trabalho do Brandalize, elas estavam num barracão de gestação, porém em baias separadas, né? Elas não foram misturadas com outras leitoas. E ficou evidenciado que 15 dias pós-chegada, ele já tinha mais ou menos 40%, pouco mais de 40% das leitoas já contaminadas, né, positivas e excretando o agente, e esse número há um mês já passando os 90%. Então, acho que foi muito legal mostrar que essa dinâmica de infecção para nós é muito distinta. Porém, eu assim, ainda como eu falei, eu gosto muito desse manejo. Colocar essas fêmeas com essa leitoa, com essas leitoas mais novas, provavelmente pode acabar acelerando, sim, um pouco mais esse manejo. Vai depender, claro, se essas fêmeas estão excretando ou não. Mas também a gente não fala só do micoplasma, né? Essa fêmea também é legal que ela possui a microbiota toda da granja, né? Então ela pode acabar auxiliando essa aclimatação aos outros agentes presentes na granja, né? Perfeito. Eu estou olhando o chat aqui do Brasil inteiro em peso na nossa live hoje, região sul, sudeste, centro-oeste, também nordeste, aí o pessoal dizendo da sua cidade, Alagoas. estado. Gente do Ceará também acompanhando, muito bacana. Uma das perguntas que Legal. apareceu aqui rapidinho, que a aclimatação das leitosas é somente para as fêmeas negativas? Uia, essa é uma pergunta muito boa. Não, na verdade não. Não é somente as leitoas negativas que precisam ser aclimatadas, né? As leitoas ditas positivas também. Já explico por que ditas positivas, né? Claro que necessariamente as leitoas negativas elas vão demandar um pouco mais de atenção, quiçá um pouco mais de cuidado, né? E aí essas tem esse contraponto, né? Essas leitoas ditas positivas têm esse senão. Esse não por quê? Porque essa leitoa pode estar positiva, porém ela não tem contato com a variante que está presente na granja de destino, né? Ou o que é pior, né? Que essa leitoa ela tenha uma variante nova, né? E que está injetando, né, uma nova variante no sistema, né? O que é um problema. Então, assim, num resumo da pergunta, eu acho que tanto as negativas quanto as positivas, elas merecem ser, sim, aclimatadas. Perfeito. Qual que seria, então, a melhor forma de fazer a aclimatação? Boa. O processo de aclimatação como um todo dá outro capítulo, né, Lu? Eu acho que, assim, para a gente não gastar muito tempo só na aclimatação... E só falar de aclimatação quando vê, né, Bidu? Uma live de aclimatação. Eu acho que o pulo do gato para o sucesso da aclimatação, para essa aclimatação ser bem feita, é um grande paradigma que a gente tem que quebrar, que necessariamente é a questão da medicação massal preventiva, que o pessoal faz nas leituras já na chegada. Que né? acontece muito. Não sei nas grandes de vocês, né? Mas nas nossas acontece bastante, né? Então, e o que seria o ideal? O ideal seria, então, não medicar essas leituras, pelo menos nas 3 primeiras semanas, né? Para que eu consiga a gente chama de janela imunológica, né? Esse espaço, né, sem medicação, para não interferir no processo de contato dessa leitoa, contato precoce dessa leitoa com o micoplasma, né? Então, dessa forma, lembrando que um dos principais focos da aclimatação da leitoa é minimizar a transmissão vertical, né, dessa futura mãe para os seus leitões, né, para a gente reduzir o número de leitões positivos ao desmame, e que necessariamente vai reduzir a transmissão horizontal desses animais nas fases subsequentes. Claro que a aclimatação também serve para a própria leitoa, né, para que a gente consiga esse contato precoce, para que essa leitoa aí não venha se contaminar ou na cobertura, que é um problema, ou próximo ao parto, que é outro problema, né? Que tudo isso aí vai trazer perdas reprodutivas para nós, né? Essa janela, ela é fundamental. Mas aí, o que eu ia te perguntar a campo, Bidu? Mas e como é que faz aí com essas leitoas que vão ficar doentes, com esses animais que vão ficar doentes, que eventualmente vão adoecer, né? Acontece? Claro que acontece. Haja visto a pressão de infecção que eu tenho na minha granja, né, e dependendo da carga de antimicrobianos que eu já venho utilizando na rotina, sim, vai acontecer de algumas leitoas ficarem doentes nessa janela. Aí, o que a gente faz? O ideal, então, é medicar individual esse animal, injetável, esse animal que está apresentando sinais clínicos, né, e principalmente com algum antimicrobiano que não tem influência sobre o micoplasma. Pode ser Amoxicillin, Ceftriaxone,
fixar um clorfenicol, né? Então é muito importante. Vale lembrar que necessariamente o pessoal usa o sinal clínico de tosse, né? E acessa a tosse como necessariamente micoplasma, né? Acho que é importante a gente lembrar também que não é só o micoplasma que causa tosse, né? Não necessariamente, né? Pode ser uma influenza aí, que é um agente muito prevalente nas granjas, causa bastante tosse, gera uma pneumonia purulenta. Mas, além podem ser outros agentes, né? Além da medicação, Bidu, o que mais que a gente pode fazer? Além da medicação assertiva, né? Boa. Bom, basicamente se resume a gente tentar mitigar ou minimizar os fatores predisponentes, né, os fatores de risco, como por exemplo o dia de hoje para nós aqui no sul, né, o dia de frio, né. O frio é um baita fator predisponente para o aparecimento de quadros respiratórios, né. E não só o frio, né, amplitudes térmicas também características do nosso outono aqui, com manhãs muito frias e tardes muito quentes, também é um problema, né? A gente sabe que amplitudes térmicas e acima de 4 graus aí já são um fator de estresse. Estresse é cortisol, cortisol é imunossupressão, imunossupressão é aparecimento de agentes ou agentes oportunistas se aproveitando aí. Semana passada mesmo a gente fez uma campanha nesse sentido, né, antevendo essa variação de temperatura, né, chamando a atenção do pessoal para esses pontos, né? Só um ponto aqui, a Heloísa, que é médica veterinária, ela deixou um comentário aqui que o nosso principal problema é a idade de recepção das leitoas. Recebê-las aos 150 dias de idade não dá tempo para aclimatar e parar de excretar aos 240 dias. Exatamente. É aquilo que a gente comentou, a idade é um problema, não é um problema, né? O ideal seria a gente receber realmente essas futuras leitoas bem mais jovens, né? Assim, a gente receber elas mais cedo para ter todo esse tempo de processo realmente de aclimatação. Então, realmente, infelizmente, é um ônus da nossa suinocultura hoje, né? Essa idade. Verdade. E Bidu, eu vi essa semana alguns vídeos teus, acho que da Semana de Saúde Respiratória, né? Alguns vídeos com material bem interessante. Tu falou de alguns trabalhos utilizando a bromexina, né? Então, eu queria que tu trouxesse isso para nós, se tu acha que seria legal utilizar ela nesse período aí de janela. Bom, a bromexina, sim, eu creio que é uma boa oportunidade e é algo que a gente vem recomendando, né, esse uso da bromexina na janela. Eu não sei se todo mundo conhece da bromexina, mas a bromexina, ela é um agente, então, mucolítico expectorante e ela, então, reduz essa viscosidade do muco e ativa o epitélio ciliar, então, para expulsar isso aí tudo para fora, né. Além disso, a bromexina tem outras características, tais como a questão de auxiliar na resposta imunolocal a nível de pulmão, né? A gente tem alguns trabalhos mostrando isso, 2 trabalhos legais, um trabalho mostrando o aumento da concentração de macrófagos a nível pulmonar por milímetro quadrado, né? Quando comparado ao grupo controle, né? E também a gente tem outro trabalho, inclusive, que a gente colocou no IPVS do Sensui do ano passado, mostrando que a bromexina ela aumenta em 48 horas, assim, a gente tem mais concentração de IgAs e linfócitos T duplo marcado a nível pulmonar. Então, tudo isso aí melhora essa resposta do animal, né, frente a alguma infecção. E outra grande vantagem que a gente vê também da bromexina é a questão do aumento da permeabilidade a nível alveolar. Isso é 2 vantagens. Uma, a gente tem esse aumento da passagem dos macrófagos, ou seja, facilita a entrada dos macrófagos, e também de lambuja, que nem do caboclo aqui do sul, a gente tem o aumento da passagem dos antimicrobianos também para nível pulmonar. Tem trabalhos na literatura mostrando isso, né? Aumento das concentrações plasmáticas de fenicóis, de macrolídeos, né? Então, maiores concentrações plasmáticas quando comparado a animais não tratados com bromexina, né? Então, o importante é que a bromexina ela não vai inferir nesse processo de adaptação do micoplasma, né? E principalmente vai dar um bom suporte para o animal frente a essas outras infecções, né? Perfeito. Agora, mudando um pouco de assunto aqui, tu falou de amplitudes térmicas, né, causando baixa da imunidade e pensando em outros agentes imunossupressores, se a gente não podia falar um pouquinho aí de micotoxinas, como que ficam as leitoas aí nessa história. Acho que a gente não aborda muito isso também, né, Bidu? Geralmente a gente não olha muito para
as leitoas, né, quando a gente pensa em micotoxinas, né, geralmente a gente pensa nas porcas, né, nos problemas que elas terão em relação às micotoxinas, e as leitoas são muito sensíveis às Falando em micotoxinas. transtornos reprodutivos, né? Exatamente, é um animal extremamente sensível, né, e eu acho que é legal a gente primeiro ter um panorama, ter uma noção do tamanho, da dimensão do problema que a gente tem quando a gente fala em micotoxinas. Dias atrás mesmo a gente lançou o e-book de micotoxinas, que são o resultado das amostras que a gente coleta em toda a América Latina, seja de milho, seja de ração, né? E desse total de amostras, 85% positivas para micotoxina e quase metade delas aí para mais de uma micotoxina. E quando a gente fala para nós da reprodução, geralmente o pessoal foca em ZEA, né? A ZEA apareceu em 38% das amostras, né? O que é um dado muito preocupante. E quando a gente fala em ZEA e fala em leitoa, um dos principais impactos na leitoa é o aumento no intervalo entre cios, né? Que é muito importante e explica algumas coisas. Tem um trabalho que o pessoal fez mostrando 5 miligramas por quilo e 10 miligramas por quilo de zeralenona, e 5 miligramas por quilo levou a média de intervalo entre cios para 29 dias, vejam bem, e 10 miligramas por quilo levou a média para quase 32 dias. Então, aí explica por que às vezes tem uma leitoa, ela chegou na granja, fez cio e não fez mais cio, ou está demorando para fazer cio, ou aquela leitoa que saiu fora do grupo das irmãs de cio, pô, entrou bem em cio no primeiro, botei no segundo grupo, ela me atrasou. Essa semana mesmo, terça-feira, eu estava numa granja e a gente estava olhando as fichas da leitoa, por acaso, né? A gente não gosta de ver leitoa, né? E aí na ficha tem o cio previsto e o cio real, né? Então, a entrada, o primeiro cio e o cio previsto e o cio real. Por coincidência ou não, nessa ficha tinha muitas leitoas aí que tinham o cio previsto e o cio real 3, 4, 5 dias distinto do cio previsto. Ou seja, 23, 24, 25 dias aí de intervalo entre cio. Então, podendo ser sugestivo de um problema de micotoxina. Tem um outro trabalho também que fala, lógico, com a concentração bastante elevada, aí, 60 miligramas por quilo, né, na qual a zeralenona estaria aí interferindo na sobrevivência fetal, né, e também na redução do tamanho de leitegada. Então, micotoxina é muito importante quando a gente fala de leitoa, mais ainda, né? Com certeza. O Thiago mandou uma pergunta aqui, né, falando que realmente esse percentual é um número muito alto e perguntou quantos por cento usavam adsorventes. Essa informação é muito boa. A gente não tem nesse compilado, Thiago. Que baita pergunta. Quem sabe para uma próxima a gente pode incluir. Mas essa pergunta do uso de absorventes, a gente sabe que não é muito comum, né? Ou o pessoal usa um absorvente que necessariamente ele não tenha influência, principalmente quando a gente fala em Zé. Falando em Zé, eu acho que essa pergunta é muito pertinente e depois a gente vê um pouquinho mais. Porque vale lembrar que a zeralenona, ela tem uma característica muito distinta das outras micotoxinas, ou de algumas dessas principais, que é uma polaridade muito baixa, né? E aí, então, necessariamente, se eu for controlar zeralenona, os meus adsorventes, a base, por exemplo, bentonita, alumínio silicato, zeolita, eles não vão funcionar, não são efetivos, né? Por causa dessa baixa polaridade da zeralenona. E aí, então, nesse caso, é importante a gente fazer um uso de um produto um pouco mais tecnológico. A gente tem que falar realmente em inativação enzimática, né? Porque a inativação enzimática, ela não tem interferência dessa polaridade da zeralenona. Então, eu acho que tem muita questão do pessoal, que o pessoal leva em relação ao custo, né? Teoricamente, custo, uma despesa, né, de usar um adsorvente, né, e aí acaba não usando. Assim, eu confesso para ti que não é uma coisa muito comum, né, o pessoal fazer uso de absorventes, não estou dizendo que é um percentual muito grande, mas não é muito comum. Só que o mais comum que acontece é justo isso, eu não saber o meu problema e não conhecer minha ferramenta. Aí o que acontece? Aí eu uso um absorvente que é mais simples e necessariamente aí mais barato, né? E aí
eu chamo isso de efeito cagaço, né? Desculpem a palavra. A Lu me falou que eu não podia falar palavrão Não podia, né? ao vivo, né? Não podia. Mas o Nesse horário, efeito não. cagaço, né? Ah, não, depois das 7 pode. Então, assim, o pessoal acaba por efeito cagaço, eu coloco um absorvente barato, 5, 6 reais por tonelada. Porém, eu sei que esse absorvente não vai resolver o meu problema de zeralenona, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e eu acho que a gente tem que ter essa atenção, né? Então, não é um custo e sim um investimento, né? Porque a gente fala em quilos por tonelada. Poxa, quanto é que consome uma fêmea? Poxa, a fêmea consome 1 tonelada no ano, mais ou menos. Então, assim, seria 1 quilo de um produto que tu vai utilizar, né? Ah, eu acho que é caro esse produto que eu vou utilizar. Bom, quanto é que é o caro? Quanto é que custa um aborto para ti? Quanto é que custa um dia não produtivo nos dias atuais, né? Você faz aí, então, o teu total de leitão entregue, divide por 365, multiplica pelo teu preço de leitão e a gente vai chegar aí 11, 12, 15 reais por dia não produtivo. Um retorno são 21 dias. Multiplica isso aí pelos seus 15 reais e aí você vai ver o quanto caro não utilizar um produto acertado para a ferramenta para o seu problema, né? Sensacional, Bidu, muito bem colocado, viu? E lembrando todo mundo que está nos assistindo que os trabalhos que o Bidu também está mencionando aqui, a gente vai estar disponibilizando para todo mundo nos grupos da Academia Suína, como a gente sempre faz. Então, quem não está no grupo da Academia Suína e nos grupos de WhatsApp, depois manda um direct pra gente, ou a gente coloca também no story com a raça para cima para o pessoal tá entrando e ter acesso a esse material. A Mayara Ferreira aqui fez uma colocação falando que as micotoxinas, perguntando, né, se elas podem estar ligadas ao fato da leitoa não ficar prenha e ao inseminar e ela retornar várias vezes. Bom, assim, falando de zeia, né, a gente conhece esse efeito estrogênico que a zeia influencia em cima dos animais, né, e não só da porca em cima, sim da leitoa, sim, pode estar ligada nesse problema, né. Eu estava falando da zeralenona, que uma vez absorvida, ela é transformada em alfa e beta zeralenol no fígado, e o alfa zeralenol é 5 vezes mais potente, né, que a própria zeralenona. E o alfa zeralenol, ele tem características estrogênicas 17 vezes maiores que o próprio hormônio endógeno. Então, necessariamente inativar essa zeralenona, principalmente já inativar ela a nível de estômago, ou seja, não deixar passar para o intestino, é muito importante. Então, a gente tem que realmente acertar na escolha da ferramenta para mitigar esses problemas, né? Verdade. Agradecer aí a Mayara Ferreira antes pela pergunta. E Bidu, Obrigado. muito bom isso que tu está trazendo, porque micotoxina normalmente é um tema que passa batido, né? Não é dado tanta importância. E o mais comum é de se ouvir que, né, sem nenhum tipo de, talvez, controle e monitoramento, é que eu não tenho problema com micotoxina. Bom, então vamos trocar um pouco de assunto. A gente já falou bastante de micotoxina. Vou entrar num tema aí que tu adora, já que a gente está falando em ração também, né? Que tal a gente falar um pouco de arraçoamento? Quem sabe especificamente de bump feeding? Eu acho que tu fez corpo mole aí na live passada e não falou. Afinal, fazer ou não fazer na leitoa? É praticamente um Shakespeare na suinocultura. Pô, tu me coloca em cada saia justa que eu vou te falar, né? Eu vou pedir para trocar o cara das lives, né? Falar, poxa, Banfeed, só Banfeed de porca já é um troço indigesto, vamos dizer assim, já é polêmico de falar. E aí, pô, falar de Banfeed nas leitoas, eu acho que só piora esse ponto. Porém, minha percepção do negócio, vamos lá. Eu quando falo em Banfeed da leitoa, eu gosto de contar uma historinha ou um case que aconteceu comigo, e aí depois a gente entra na parte de literatura do negócio. A gente foi visitar uma granja na época, isso em 1900 e antigamente, né? Tinha alguns aí que não eram nascidos ainda. A gente fez uma visita numa granja e tinha muito problema, principalmente score corporal, peso da primeira cobertura elevado. E aí, o que a gente fez para as porcas? Aí pensando nas porcas, score corporal elevado, problema de consumo na maternidade, a gente pediu para o pessoal tirar o bump feeding das porcas, tá? Então, tá. Beleza, combinado. Aí, 3 meses depois, a gente voltou na granja para ver como é que tava, né? Poxa, deu uma melhorada no score corporal e o pessoal tava tranquilo, tava contente, né? Assim, melhorou o score e principalmente não baixou o peso nascido, né? Não baixou o peso nascido. E lá pesava, era uma multiplicadora e pesava ao nascimento todos os animais. Então, o pessoal muito contente. Beleza, fechou aqui, vamos para as leitoas.
E aí, discute da leitoa para cima e para baixo, tá, e as leitoas, como é que tá fazendo, e o bump feeding, e dele, não, bump feeding, que bump feeding? Eu só, cara, nas leitoas não tá fazendo? Não, não, tu mandou tirar? Não, eu falei que era para tirar das porcas, não das leitoas. E aí o que aconteceu? Fazia já 3 meses que ele tinha tirado das leitoas também, né? Vida real, falha de comunicação, isso acontece. E Muito. aí, para nossa surpresa, as leitoas também, né, melhoraram um pouco a questão do score corporal e também não mexeu em peso de nascido, né? Como a gente falou, assim, pesa Uhum. todo mundo. E aí me lembrou o achado da penicilina, né? Por acaso a gente achou também esses resultados, né? A gente tirou o Banfid das leitoas e não teve perdas, né? E, bom, e essa granja depois, para nós, serviu de referência para outras, né? Eu não sei se tu te lembra, né? Mas numa granja que tu dava assistência, a gente também, depois desse resultado, a gente aplicou nessa granja, né? Várias, né, Bedu? A gente começou primeiro em uma e replicou porque a gente tinha um problema gigantesco aí com score corporal, fêmeas muito pesadas na primeira cobertura. Na verdade, foi uma solução e no nosso caso, tu vai lembrar, né, a gente teve um resultado muito positivo, né? Então, eu diria Verdade. que a nossa experiência foi bastante boa com a retirada das Na leitoas. época, verdade, na época funcionou muito bem, né, nessas granjas e nessas oportunidades, né? E a gente também não viu na oportunidade aí nenhuma perda, né, relacionada nem a nascidos e principalmente nem a comprometimento de partos subsequentes, né? É, bom, literatura recente sobre Banfeeding Porque a gente está necessariamente falando, um detalhe, né? A gente está falando isso de 3 anos atrás, né? é. Agora já temos mais literaturas mais recentes aí, 2018, 2019, 2020. A gente tem trabalhos aí do meu grande amigo Malman, né, e que mostrou, né, que ele avaliou então o Banfid nas leitoas, consumo de maternidade, performance reprodutiva. Ele tem 2 ou 3 trabalhos muito legais, com muito mais dados, e que, num resumo, né, desses trabalhos, as leitoas que receberam Banfid, a única vantagem que foi é ganhar mais peso, né? Na verdade, as leitoas, os animais ganharam mais peso e não houve diferença nenhuma peso ao nascimento. E mesmo comparando, eu vi dois experimentos que ele fez, um com aí 1,8 ao final contra 3,5 e o outro trabalho 1,8 contra 2,2. E nenhum deles deu diferença falando em peso ao nascimento. Bem pelo contrário, né? Uhum. Os trabalhos mostram que o consumo de ração na maternidade dessas fêmeas, ele foi reduzido, né? Então, eu só prejudiquei os meus animais, porque daí o consumo na lactação, menos consumo é menos leite, menos GPD, menos peso de desmame. E para a fêmea, menos consumo na maternidade, tratando já nessa brevípara, a gente vai enxergar aquela famosa síndrome de segundo parto, né? Então, num resumo, a gente gastou mais ração, o que é custo, principalmente em cenários atuais, milho a R$ 100 a saca, quase, e o farelo de soja agora baixou, mas vamos, bota aí 160, R$ 180 a saca, né? Então a gente perdeu ração, desperdiçou ração, engordou as fêmeas, né? E perdeu o consumo de maternidade e de lambuja a gente não agregou nada no peso ao nascimento. Então, fica aí, bump feeding, como eu falei, é um troço complicado, né? Bastante polêmico, mas a gente tem que se agarrar no que a gente tem, né? Na nossa experiência na literatura, a gente tem cases positivos aí. E fundamental, né? Fazer um bom controle de score corporal das fêmeas, né? Verdade. O CV é a base, né? CV é a base. Então, Bidu, a gente já está se encaminhando para o final da nossa live, né? Já tá, o tempo voa, para variar, a gente já está estourado, é muito assunto, né? Muita coisa boa para a gente conversar. Então, a gente também tentar interagir, responder as perguntas do pessoal. Mas vamos falar um pouquinho de inseminação artificial. Que tipos de inseminação artificial podemos fazer em leitoas? Pode citar exemplos também práticos que a gente teve experiência. Opa, e experiência com a gente, né? Bom, para mim é meio tendenciosa essa pergunta, né? Para mim, eu até imagino quem tenha feito. Até porque o meu mestrado foi em cima de pós-cervical com leitoras, né? Ia te perguntar isso porque eu sabia. Foi. Nesse trabalho que a gente fez, a gente usou 560 leitoas, 280 para cada lado, né? Então comparando o tradicional com o pós-cervical. Nesse nosso trabalho, 91% de taxa de transpasse, o que viabiliza a técnica, né? E a gente não teve diferença em relação a nascidos totais.
E, bom, então isso para mim resume que funciona. Funciona. Porém, assim, ó, a gente vê muitas variáveis quando a gente fala desse processo de inseminação pós-cervical em leitoas, né? E eu falo que funciona porque na época a gente fez nos 4 sítios, né, que é grande somente leitoa, e funcionou, né, para todos eles bem, né, em alguns momentos sim, em alguns momentos não, algumas inferências, e isso que é importante a gente comentar, né, quando a gente fala dessas covariáveis. Uma covariável é o peso. Tem um trabalho do Sonderman de 2016 falando que você vai conseguir fazer pós-cervical nessas leitoas, contando que o peso seja acima de 136 quilos, né? Então, o peso é um fator limitante. O que não era um problema para nós na oportunidade, né? Porque o peso das nossas leitoas era 155 ou mais, né? Então, não era um Corrigindo. problema. Eu acho que quando a gente fala de pós-cervical em leitoas, o ponto fundamental também é mão de obra, tá? Mão de obra. Com O certeza. treinamento, capacitação, a paciência do pessoal, a delicadeza do pessoal. Então, é muito importante também e vai inferir no sucesso ou não da técnica. E Mas o eu acho que outro... pós-cervical, Bidu, desculpa te interromper, mas também Não, queria que vamos lá. comentasse um pouco a diferença de Landrace e Large White quando a gente fala de inseminação Boa. pós-cervical. Hum. Eu ia chegar no ponto da genética, né? E a gente tem essa diferença entre as genéticas e, e a gente viveu, né, junto essa realidade, né? A gente viu que entre uma fêmea e outra, entre a Landrace e a Large White, uma era bem tranquilo, a gente tinha isso aí, 90% mais de taxa de transpasse, Large e White, em outra menos de 50%, né? O que mais inviabiliza a cuidado. técnica. Exato. E no nosso trabalho, assim, nas linhas comerciais, a gente avaliou no frigorífico a genética, uma genética própria e 2 genéticas comerciais que tinha na oportunidade. E a gente viu algumas diferenças, né, que são importantes Uhum. contar, que é em relação a número de anéis cervicais e o tamanho desse anéis, o diâmetro dessa luz, dessa cérvix e o tamanho desses anéis cervicais. Então, há diferenças, sim, entre as genéticas, algumas diferenças pequenas, mas que podem, sim, também influenciar nesse meu sucesso ou não da pós-cervical. E eu acho que outro ponto muito importante ainda da pós-cervical nas leitoas é o meu material, ou seja, minha pipeta e o meu Com catéter, né? certeza. Qual pipeta e qual catéter vou utilizar. A gente não ganha para fazer propaganda ainda, na próxima a gente bota Quem merchan aí, sabe? né? Mas, ó, fica a dica. Quem sabe a Mas, gente assim, conta. realmente, assim, a gente começou o Tá trabalho junto. com uma marca, vamos dizer assim, de uma empresa aí, e funcionou muito bem. E a gente teve no próprio quarto sítio, quando trocou o fornecedor do insumo, né, não deu mais, né, ou as taxas de transpasse baixaram demais, né. E tudo Uhum. quando a gente fala em menos de 80% de transpasse, inviabiliza a técnica, é mais fácil daí partir para tradicional. Então, assim, ó, minha granja, eu faria, com certeza, posso cervical um leitor, porém com todos esses senãos que a gente tem que se atentar, né? Ela funciona desde que bem conduzida e com esses senãos, Bastante né? material. Agora, a gente sabe que na oportunidade, agora já tem até, eu conheço né? Uma marca que tem pipeta e catéter para leitoas, né? Na oportunidade, Isso. quando eu fiz trabalho, não tinha, né? Então, também com um diâmetro menor de pipeta, um comprimento menor, né? A própria pipeta um pouquinho menor. Então, Uhum. tem mais detalhes que podem estar favorecendo, né? Porque a gente sabe que a pós-cervical tem muito mais vantagens sobre a inseminação tradicional, né? Principalmente para a granja no que tange a tempo, né? Com No, no certeza. meu, no meu trabalho ali, a inseminação tradicional, ela estava durando aí entre 5 minutos e meio a 6, a tradicional, e a pós-cervical, ela já estava durando aí próxima a 1 minuto e meio, quase 2 minutos. Ou seja, a gente tem aí, vamos botar aí 3 minutos a menos por fêmea. E se a gente está falando de uma granja por exemplo, 4.400 fêmeas, onde a gente cobre um horror de leitor, 40, 50 leitor por semana, tempo é um negócio que é muito importante, né? É verdade. Tempo, a mão de obra e assim como a qualidade do material. Tanto que a gente até falando, tive experiência numa granja aí de bisavós e também em granjas de avós, e a gente tinha a possibilidade aí de escolher também o material que a gente queria trabalhar. Também acho que também contribuía o sucesso aí da inseminação pós-cervical em leitoas, ajudava bastante.
Bidu, estamos Boa. estourados no nosso tempo. Acredito que a gente tenha o tema ainda para uma próxima live, pela demanda de perguntas, para a gente falar de leitoa. A gente pode focar também, chegar com essa leitoa na maternidade, né, com alguns cuidados dessa leitoa na maternidade, no Ah, parto, enfim, né, o pessoal fiquem bem à vontade para dar sugestões, entrar em contato com a gente, dizendo o que vocês querem assistir na próxima live. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada. Tenho certeza aí que foi muito enriquecedora essa live, tu compartilhar o ah. teu conhecimento com a gente. É um prazer a gente ter essa série de live aí, Conexão Vetanco, em parceria com a Academia Suína. Já estamos preparados para a próxima. Nossa, bom, primeiro, agradecer, Lu, em nome da Vetanco também, né, toda essa parceria. Agradecer o pessoal. A gente teve aí 113 pessoas, agora caiu um pouquinho, mas muito legal. O pessoal está participando bem e está gerando boas discussões, né? Eu acho que isso é legal, né? Essa troca de conhecimento, né? Ninguém é dono da razão, a gente está todo mundo aprendendo aí. Como eu falei lá no começo, né? A gente já foi aquela pessoa que não sabia nada. Não que a gente seja diferente hoje, né? A gente Tá sempre segue não aprendendo. sabendo nada. A gente segue não sabendo nada, mas um pouquinho melhor, né? E é legal a gente falar das leitoras, como eu falei, essas nossas joias que às vezes não, ou esse tesouro que não está tão descoberto. E muito obrigado, pessoal. E lembrem sempre, eu acho que a Lu falou antes, né? Leitura ruim vai ser uma porca ruim e vai ser resultados ruins, né? Não tem segredo, não tem milagre. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Um grande abraço. Se cuidem aí. Fiquem com Deus. Até mais. Gente, obrigada. Boa noite e se cuidem. Até mais.